Oi galera, boa tarde a todos. Mais uma aula hoje, né? E hoje nós vamos fazer uma revisão sobre pré-história, né? Vocês já devem ter assistido a aula na TV que está falando sobre a pré-história, né? Fala sobre a pré-história do Brasil, pré-história do Piauí. E nós vamos agora fazer uma revisão do que foi visto lá, acrescentar algumas informações sobre esse período que é a pré-história, né? Nós sabemos que a história ela está dividida em duas partes, né? História e pré-história, né? E, por sua vez, a pré-história também está dividida porque é um período muito grande. Nós já vimos que quando um período é muito grande, os historiadores acabam dividindo esse período em partes menores, com uma única intenção, né? Que é facilitar o estudo, né? Que a gente vai estudando parte a parte, né? Pré-história primeiro, depois a história, e a pré-história se divide em outros 3 períodos, e aí nós vamos estudar de um por um: paleolítico, neolítico, idade do metal. Na verdade já estudamos, aqui é só uma revisão, né? Para a gente reforçar aquilo que a gente viu da primeira parte da história, né? Só lembrando, nunca é demais lembrar sobre esse nome, pré-história. Dá uma ideia de que foi uma coisa que aconteceu antes da história. Não. A pré-história não é o que vem antes da história. A pré-história também é história. Porque esse nome pré pode erroneamente levar a pessoa a pensar que as pessoas que viviam na pré-história viviam antes da história. Porque esta palavrinha pré dá a ideia de uma coisa que ainda não é, né? É uma coisa prévia, como o próprio nome já nos remete, certo? Então vamos ter isso em mente. A palavra pré-história ela não quer dizer que as pessoas que viviam na pré-história viveram antes da história. Não, tudo é história. Essa aqui é a verdade. Bem simples para você entender. Tudo é história. E aí nós dividimos em partes para facilitar o estudo, né? E nós vamos começar hoje com a questão da pré-história, né? Primeiro nós vamos ver um vídeo, né? Ver um vídeo falando sobre a pré-história, certo? E aí, na sequência, nós vamos trabalhar a questão das questões, né? Já assistiram a aula na TV, vamos ver agora esse vídeo e na sequência nós vamos tratar algumas questões, certo? Vamos ao vídeo. Bem-vindos aos 5 minutos de história. Hoje falaremos sobre a pré-história. A pré-história aconteceu no período do surgimento dos primeiros hominídeos até, mais ou menos, 3.500 anos antes de Cristo, quando foram inventadas as primeiras formas de escrita. Ou seja, em boa parte da pré-história, o ser humano não estava em sua fase racional. Por causa disso, haviam poucas alterações humanas no meio ambiente, o que fez da pré-história uma era muito hostil e selvática da raça humana. Na época em que foi nomeada, o período só era considerado histórico se houvessem documentos escritos que provassem seu acontecimento. Como na pré-história não havia escrita, esse período foi denominado pré, e não parte da história do homem. Hoje sabemos que a pré-história não é uma fase anterior à história, mas sim parte integrante dela. Os historiadores atuais mudaram de ideia em relação ao prefixo pré, pois ainda que não houvesse escrita nessa época, os hominídeos já possuíam cultura. Essa cultura na pré-histórica é evidenciada pelas pinturas rupestres, pelas ferramentas criadas e até mesmo porque já foram encontradas provas de enterros na época dos neandertais. A pré-história é dividida pelos historiadores em 3 fases: o paleolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Lascada, o neolítico, também conhecido como a Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, sendo a Idade dos Metais considerada por muitos historiadores como parte presente do Neolítico. O Paleolítico é caracterizado por seu período
em que os humanos começaram a criar e utilizar instrumentos. Esses instrumentos eram feitos com ossos, madeiras e pedras, da maneira que eram encontrados na natureza. Com o tempo, os instrumentos ficaram mais evoluídos e padronizados, revelando diferentes culturas no período. O ser humano, nesse período, ainda não sabia utilizar a agricultura. Por isso, limitava-se a se alimentar apenas do que o ambiente em que estavam pudesse oferecer. Quando os recursos de um ambiente acabavam, eles tinham de se mudar para sobreviver. Ou seja, os homens do período paleolítico da pré-história são considerados nômades. No período neolítico da pré-história, a pedra começou a ser polida, ou seja, o fio do seu corte foi aprimorado, o que garantia maior sucesso nas ações dos humanos. Apesar desse avanço, o que caracteriza o neolítico é o fato dos seres humanos terem dominado a agricultura e o pastoreio, podendo assim produzir seu próprio alimento. A partir desse momento da pré-história, os seres humanos puderam se fixar à terra e não mais serem nômades. Por volta de 4.000 anos antes de Cristo, ainda na pré-história, os humanos começaram a desenvolver a metalurgia para fabricar objetos. Por isso, essa fase pré-histórica é chamada de Idade dos Metais. Essa incrível evolução tecnológica aumentou significativamente a produção agrícola, o que alavancou ainda mais o sedentarismo e o desenvolvimento social. Foi assim que milhares de anos depois de ser apenas mais uma espécie primata, os seres humanos se destacaram, saindo do Paleolítico para o Neolítico, do Neolítico para a Idade dos Metais, da pré-história para 5 minutos de história. Ok, galera, aí está o vídeo falando sobre a pré-história, rapidamente, uma revisão, paleolítico, neolítico e idade dos metais, não é isso? Cada um tem a sua característica. Paleolítico, homem vive da caça, da pesca, da coleta de frutos, raízes, desenvolve o fogo e por aí vai. No neolítico, o homem ele dá um avanço tecnológico e chega à famosa revolução neolítica, onde ele desenvolve a agricultura e a domesticação dos animais. Claro que não foi só isso que ele desenvolveu. Ele desenvolveu várias coisas, mas nós vamos ficar só com as mais importantes. No caso, a descoberta, né, o desenvolvimento, melhor dizendo, da agricultura e da domesticação dos animais. Na fase seguinte, o homem entra na idade dos metais. O nome da fase já traz nele mesmo a principal característica desse período. O homem ele desenvolve a metalurgia, que é a arte de moldar o metal. O homem ele fazia os seus instrumentos até então de pedra, de osso, de madeira, mas agora ele descobriu que há um material que é bem melhor para fazer essas armas, esses instrumentos, que é o metal. Então ele molda o metal e com isso eles vamos resolver algumas questões, né? Através da resolução das questões, a gente tem uma ideia do que está ficando sobre o conhecimento que nós estamos tentando adquirir ou não, certo? Peço que você faça, como eu sempre peço, tenta responder sozinho, dá uma pausa no vídeo, olhe a questão, veja direitinho, tente responder. Depois que você responder, você continua o vídeo para ver se você acertou ou não. Primeira questão fala assim: os nossos ancestrais dedicaram-se à caça, à pesca e à coleta de frutas e raízes, frutas e vegetais, garantindo a sua subsistência, porque ainda não conheciam as práticas de agricultura e pecuária. Uma vez esgotados os alimentos, viam-se obrigados a transferir o acampamento para outro lugar. Ótimo, é um texto aqui do PP Hall, né? Gestão Ambiental, São Paulo. Aí dizendo de onde foi tirado o texto. O texto que nós acabamos de ler se refere ao movimento migratório denominado pendularismo. Foi isso que foi falado lá no vídeo, na TV, na aula? Não foi, né? Nomandismo. É isso? Não sei, vamos ver. Êxodo rural. Transhumância. Sedentarismo. Gente, o texto está falando de uma prática comum do homem no Paleolítico
que é o nomadismo, né? O que é o nomadismo? É essa questão que os seres humanos têm de não poder ficar no mesmo lugar por muito tempo. E por que, professor, que eles não ficavam muito tempo no mesmo lugar? Porque havia a questão da alimentação. Ele não praticava agricultura, então ele se alimentava do que a natureza produzia. Então eles estavam numa região, aquela região acabou a alimentação, vamos para outra região, atrás de caça, de pesca, de frutas, raízes, vegetais, para que a tribo, o grupo humano não morra de fome. A essa prática, né, dá-se o nome de nomadismo, né? Não esqueça, nomadismo. O homem não tem morada fixa, ele é obrigado a mudar-se o tempo todo. Por quê? Por causa da alimentação. Certo? Próxima questão, temos aqui aquilo que os historiadores chamam de pintura rupestres, né? Eram pinturas feitas pelos homens da pré-história, né? Expressões que eram feitas, né? Através de desenhos. Não havia escrita ainda, o homem tentava se comunicar ou representar sua vida através de desenhos. A questão diz: a pintura rupestre acima, que é um patrimônio cultural brasileiro, expressa, letra A, o conflito entre povos indígenas e os europeus durante o processo de colonização do Brasil. É isso, gente? Quando você olha para essa figura, é isso que você vê? Um conflito entre povos indígenas e os europeus lá na pré-história? Claro que não, né, gente? Esses termos nem existiam. Povos indígenas, europeus na pré-história sequer existiam, né? Letra B. A organização social e política de um povo indígena, hierarquia e a hierarquia entre seus membros, é disso que o desenho está falando? Está mostrando aí quem eram os superiores, quem eram os inferiores, quem mandava, quem obedecia. É isso que você vê nessa figura? Não é isso que eu vejo. Mas vamos continuar. Aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história do Brasil. Olha, essa letra C aqui, ela tem mais... Mas vamos continuar para ver. Os rituais que envolvem sacrifícios de grandes dinossauros atualmente extintos, né? Esse aqui é um erro comum, o vídeo tratou disso também, né? Sobre achar que homens e dinossauros, né, conviveram e os homens sacrificavam os dinossauros. Impossível o homem fazer um sacrifício de um dinossauro, porque entre a existência dos dinossauros e a existência humana passaram-se mais de 65 milhões de anos, né? Então, aqueles filmes em que mostram homens batendo em dinossauros, né? Aquilo ali é história sem fundamento, né? Porque homens e dinossauros, eles não conviveram, né? Quando o ser humano surgiu no planeta, os dinossauros já tinham sido extintos há muitos milhões de anos. A constante guerra entre diferentes grupos paleoíndios da América durante o período colonial, nada a ver, né, gente? Essa imagem tem nada a ver com representação de guerra, né? A letra C, com certeza, né? A letra C, aspectos da vida cotidiana de grupos que viveram durante a chamada pré-história no Brasil. Perceba que aqui você vê, ali tem duas crianças como se estivessem brincando ou caçando, né? E aqui eles olhavam os animais, né? Animal e o filhote. Então, eles viam essas cenas e eles representavam essas cenas nas paredes das cavernas. Então, nós vamos ficar com a letra C. São cenas da vida cotidiana de grupos que viveram durante a pré-história no Brasil, certo? Vamos aqui agora à terceira questão, né? A pré-história costuma ser dividida em 3 períodos: Paleolítico, Neolítico e Idade dos Metais. São características do período Paleolítico, exceto, ou seja, nós vamos atrás aqui das características do Paleolítico, né? E vamos procurar uma que não esteja correta. Vamos atrás de uma informação errada do Paleolítico. Letra A. Os homens desse período eram nômades e viviam essencialmente da caça e da coleta. É verdade isso acerca do Paleolítico? Não sei, vamos lá. Uma descoberta essencial desse período foi a descoberta de como produzir o fogo. Isso é verdade acerca do Paleolítico?
Vamos continuar aqui. Usavam os ossos e pedras para confeccionar ferramentas e armas para caça, cortar e fazer suas vestes. Letra D. Nesse período domesticaram animais juntamente com a mudança climática que aumentou a temperatura terrestre. Olha aqui, gente, a alternativa errada é a alternativa D, né? Porque tanto a alternativa A, a B e a C elas estão corretas. Essas são características do Paleolítico. A única que está realmente em desacordo com aquilo que a gente aprendeu é a letra D. Nesse período domesticaram os animais. Não tem como, né? Porque a gente sabe que os animais foram domesticados, foram no Neolítico e não no Paleolítico. Então, letra D é a alternativa correta. A transição do Paleolítico superior para o Neolítico, entre 10.000 a.C. e 7.000 a.C., foi acompanhada por algumas mudanças básicas para a humanidade. Entre essas mudanças poderíamos citar, ou seja, o que ele está querendo aqui? Ele está querendo saber quais foram as mudanças que aconteceram da passagem do homem para o Paleolítico, do Paleolítico para o Neolítico, né? O aparecimento da linguagem falada? Não. A domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio? Esta aqui me pareceu bem atraente. O aparecimento da magia e da arte? Não. Magia e artes aparecem ainda no Paleolítico, né? O povoamento de amplas áreas antes não povoadas, como a Europa Central e Ocidental, também não, né? O aparecimento de vários novos instrumentos, como a agulha de ossos, arpões, os anzóis, machadinha, lança e faca, não, isso aqui já existia no Paleolítico, né? Então a gente vai ficar com a letra B, que é realmente o que marca a passagem do homem do Paleolítico superior para o Neolítico, é a domesticação dos animais e plantas, isto é, o aparecimento da agricultura e do pastoreio. Essa é a grande característica do Neolítico, né? Então, não é à toa que esse processo se chama Revolução Neolítica, né? O momento em que o homem ele deixa de depender somente da caça, da pesca e da coleta de frutos e passa a produzir a sua própria comida com a questão da agricultura e da domesticação dos animais.